Você já se sentiu tão esgotado pela luta que a única coisa que conseguia fazer era olhar para cima? Sabe aquele momento em que as palavras acabam, as forças se esgotam e tudo o que resta é um suspiro silencioso em direção ao céu? O Salmo 123 vai te mostrar que esse gesto aparentemente simples contém um dos segredos mais profundos sobre a verdadeira oração. Um segredo que atravessou milênios e que estudiosos ao longo da história descobriram ter raízes muito mais profundas do que imaginamos. Deixe-me compartilhar com você cada palavra deste salmo e depois vamos mergulhar em descobertas que vão transformar completamente sua compreensão sobre o que significa realmente orar. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores e como os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim, os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, porque estamos sobejamente fartos de desprezo. A nossa alma está sobejamente farta do escárnio dos que estão à vontade e do desprezo dos soberbos. Agora, prepare-se para uma jornada que combina verdade espiritual com descobertas fascinantes sobre este texto sagrado. Para entendermos a profundidade revolucionária deste salmo, precisamos viajar aproximadamente 2.800 anos no tempo para a região montanhosa de Judá, que hoje corresponde às áreas próximas a Jerusalém, no moderno Estado de Israel. Arqueólogos e historiadores situam os Cânticos de Romagem, grupo ao qual pertence o Salmo 123, no período entre o retorno do exílio babilônico e a reconstrução do templo, aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Estes eram salmos cantados por peregrinos que subiam a Jerusalém para as festas sagradas, uma jornada que, dependendo da origem, podia levar de 3 a 7 dias de caminhada árdua, através de terreno montanhoso. Mas aqui vem a primeira revelação que muda tudo. A palavra hebraica que abre este salmo é nazati, que vem da raiz nasa, traduzida como levanto. Especialistas em linguística hebraica explicam que este termo carrega um significado muito mais profundo do que simplesmente erguer fisicamente os olhos. No hebraico antigo, nasa significa elevar com esforço, carregar um peso para cima, suportar algo enquanto se move em direção ascendente. Imagine um carregador subindo as escarpas rochosas em direção a Jerusalém, situada a aproximadamente 740 metros acima do nível do mar. Cada passo exigia esforço consciente. O salmista não está apenas olhando casualmente para cima, está fazendo um esforço deliberado, quase doloroso, de elevar sua visão, sua esperança, seu próprio ser em direção a Deus. Antropólogos culturais que estudam o Oriente Próximo Antigo revelam algo extraordinário sobre o contexto desta oração. Naquela sociedade rigidamente hierarquizada, servos e servas desenvolviam uma habilidade de sobrevivência crucial: ler as mãos de seus senhores. Documentos da época, incluindo textos mesopotâmicos contemporâneos descobertos em escavações em Nínive e Babilônia, confirmam que servos eram treinados desde a infância a observar os mínimos gestos das mãos de seus senhores. Um movimento específico dos dedos podia significar aprovação, outro podia indicar punição iminente. A vida deles literalmente dependia dessa atenção constante. O salmista usa essa imagem poderosa não para diminuir nossa dignidade, mas para nos ensinar sobre a atenção sagrada. A palavra hebraica para atentam é ayin, que significa muito mais do que simplesmente ver. Especialistas em hebraico bíblico explicam que esta palavra carrega o sentido de olhar com expectativa intensa, observar com esperança concentrada, manter foco inabalável, aguardando o menor sinal de movimento.
Para aquela época, isso era revolucionário porque estabelecia um paralelo entre a atenção que salvava a vida física dos servos e a atenção espiritual que salva nossa alma. Mas o que arqueólogos descobriram recentemente mudou nossa compreensão sobre o contexto histórico deste salmo. Escavações em sítios do período pós-exílico revelam evidências de pressão social intensa sobre os judeus que retornaram da Babilônia. Inscrições e fragmentos de cerâmica documentam o desprezo que enfrentavam dos povos vizinhos, especialmente dos samaritanos e edomitas. Historiadores explicam que os judeus retornados eram zombados por sua pobreza, por seu templo reconstruído ser muito inferior ao anterior, e por suas tentativas de restabelecer práticas religiosas que outros consideravam ultrapassadas. A palavra traduzida como desprezo é bus em hebraico, um termo que, segundo linguistas, carrega uma carga emocional devastadora. Não é apenas rejeição, mas zombaria pública, humilhação intencional, um tipo de violência psicológica sistemática. E a expressão sobejamente fartos usa a palavra rav, que significa extremamente, abundantemente, até o ponto de saturação completa. Imagine carregar um recipiente até transbordar. É essa a imagem. O salmista está dizendo que a alma está completamente encharcada, saturada de humilhação, não aguenta mais nenhuma gota. E aqui está o que mais impressiona quando combinamos verdade espiritual com descobertas modernas. Psicólogos especializados em trauma hoje explicam que humilhação pública prolongada cria um tipo específico de ferida emocional que afeta a capacidade da pessoa de sentir dignidade própria. Os neurocientistas descobriram que o desprezo ativa as mesmas áreas cerebrais associadas à dor física. O salmista, há quase 3.000 anos, estava descrevendo com precisão científica o que a ciência moderna apenas recentemente conseguiu mensurar. Mas a genialidade deste salmo está no que ele não faz. Ele não argumenta com os zombadores, não tenta provar seu valor aos que desprezam, não busca vingança, simplesmente levanta os olhos. E nesse gesto aparentemente passivo, há uma resistência ativa poderosa. Especialistas em movimentos de resistência não violenta ao longo da história identificam nesta postura espiritual um princípio revolucionário. Quando você recusa permitir que a opinião dos opressores defina seu valor, e em vez disso, busca sua identidade em algo transcendente, você quebra o poder que eles têm sobre você. A expressão "até que tenha piedade de nós" usa a palavra hebraica shanan, que vem de uma raiz que significa inclinar-se favoravelmente, mostrar graça, conceder favor não merecido. Linguistas explicam que esta palavra aparece repetidamente nos Salmos em contextos de angústia extrema. Mas note a confiança implícita. Não é se Deus tiver piedade, mas até que tenha piedade. O salmista sabe que a resposta virá. A questão é apenas quando, não se. Imagine-se naquela época subindo as encostas rochosas em direção a Jerusalém. Talvez com suas sandálias gastas, carregando ofertas modestas que sabem que serão ridicularizadas por serem simples demais. Outros peregrinos de nações mais prósperas zombam de você no caminho. Quando finalmente avista o templo ao longe, menor e menos glorioso do que as histórias contavam sobre o anterior, você poderia desanimar. Mas em vez disso, algo dentro de você levanta os olhos acima das circunstâncias, acima das vozes zombadoras, acima até do templo físico imperfeito, e busca aquele que habita nos céus. Geógrafos bíblicos explicam que Jerusalém está posicionada em um ponto que exigia que peregrinos literalmente olhassem para cima, geograficamente, para vê-la. Mas o salmista transforma essa realidade física em metáfora espiritual. Há 3.000 anos, as pessoas enfrentavam zombaria por sua fé. Hoje nós enfrentamos desprezo por nossas convicções. Mas a verdade de Deus permanece.
A postura da verdadeira oração é erguer nossa visão para além das circunstâncias que nos cercam. Estudiosos do Talmud e comentaristas judeus medievais como Rashi e Ibn Ezra notaram algo profundo sobre a estrutura deste salmo. Ele começa no singular, levanta os meus olhos, e termina no plural, os nossos olhos. Isso revela uma progressão. A oração genuína começa como experiência pessoal, íntima, individual, mas naturalmente se expande para a consciência comunitária. Quando você genuinamente encontra a Deus na vulnerabilidade da sua necessidade, você descobre que não está sozinho, que há uma comunidade de outros que também levantam seus olhos, também experimentam desprezo, também aguardam a piedade divina. Para aquela sociedade onde a identidade estava profundamente ligada à honra pública, confessar publicamente estar farto de desprezo era um ato de coragem extrema. Hoje sabemos através de estudos antropológicos que culturas mediterrâneas e do Oriente Próximo Antigo eram culturas de honra e vergonha, onde reputação pública era mais valiosa que riqueza material. Admitir vergonha era se colocar na posição mais baixa possível, e é exatamente dessa posição de honestidade brutal que o salmista ora. Mas aqui vem a revelação que transforma nossa compreensão do que é oração verdadeira. Não é sobre ter palavras eloquentes, teologia sofisticada ou méritos espirituais impressionantes. É sobre a atenção sustentada em direção a Deus quando você não tem mais nada. Como os olhos daqueles servos antigos que observavam as mãos de seus senhores com cada fibra de concentração, porque suas vidas dependiam disso. Assim, nossa alma aprende a fixar-se em Deus quando reconhece que nossa sobrevivência espiritual depende absolutamente dele. Arqueólogos que estudam práticas religiosas do período do Segundo Templo descobriram evidências de que este salmo era cantado especialmente por peregrinos mais pobres, aqueles que não tinham sacrifícios elaborados para oferecer, aqueles cuja própria presença era motivo de piada para os mais ricos. E Jesus, séculos depois, ecoaria exatamente este princípio quando falou sobre a viúva que ofereceu 2 pequenas moedas, sendo mais valorizada que os ricos com suas ofertas ostentosas. Como você coloca isso em prática hoje? Comece entendendo que levantar os olhos é uma disciplina espiritual ativa. Não é escapismo ou negação da realidade difícil ao seu redor. É recusar permitir que essa realidade seja a última palavra sobre sua vida. Quando as vozes ao redor te dizem que você não é suficiente, quando o desprezo parece saturar sua alma, quando o escárnio dos que estão à vontade e o desprezo dos soberbos parece ecoar sem fim, você tem uma escolha: fixar seus olhos nas fontes de humilhação ou fazer o esforço deliberado, doloroso até, de elevar sua visão para aquele que habita nos céus. Isso significa práticas concretas. Significa pausar múltiplas vezes ao dia para literalmente erguer seu rosto, talvez até suas mãos, e reconhecer que você está observando a mão de Deus sobre sua vida. Significa desenvolver o que aqueles servos antigos tinham, sensibilidade aguçada aos mínimos sinais da presença e direção divina. Significa aprender a orar, não apenas quando você tem palavras bonitas, mas especialmente quando tudo que você consegue fazer é fixar seu olhar em Deus e sussurrar, ou apenas pensar: tem piedade de mim. E aqui está a promessa confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela experiência de incontáveis gerações de crentes ao longo dos séculos. Quando você aprende a orar assim, algo muda. Não necessariamente suas circunstâncias imediatamente, mas algo mais profundo. Você começa a derivar sua identidade e valor não das opiniões flutuantes dos que te cercam, mas da atenção constante de um Deus que vê, que ouve, que se importa. O desprezo dos outros perde seu poder de definir quem você é, porque você encontrou seu valor nos olhos
daquele cuja opinião é a única que realmente importa. E a paz que excede todo o entendimento humano, aquela paz que Jesus, o Cristo, prometeu deixar conosco, inunde seu coração agora. Que você encontre na prática desta oração antiga, testada por milênios de santos que subiram suas próprias montanhas de dificuldade, a força para continuar levantando seus olhos, mesmo quando tudo ao redor te convida a desistir. Que o Deus de toda graça, aquele mesmo que mostrou piedade aos peregrinos cansados, subindo a Jerusalém há tantos séculos, mostre sua piedade abundante sobre você. E que você descubra, como eles descobriram, que a verdadeira oração não depende de sua eloquência, mas de sua atenção sincera fixada naquele que é digno de todo olhar, de toda esperança, de toda confiança. Em nome de Jesus, o maior intercessor, aquele que elevou seus próprios olhos ao Pai mesmo na cruz, que esta revelação transforme sua jornada de oração e traga a você não apenas esperança momentânea, mas a profunda convicção de que você é visto, ouvido e amado pelo Deus Todo-Poderoso. Para a glória eterna de Deus Pai, que toda essa verdade penetre profundamente em seu espírito e produza fruto abundante de fé renovada. Amém.